Oi, Tig. Oi, Lise. Tudo bom? Boa noite. Prazer tê-los aqui. Mais um pouquinho, né? Do pessoal da TLSV com a gente hoje. Que legal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem estiver entrando aí na nossa live de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado dos podcasts. Uma pessoa aí que é super expert nesse assunto. Vou convocar ele aqui para o Gustavo Passi. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Gustavo, do mercado de podcasts, vários assuntos muito interessantes. Boa Tudo noite, bem? Boa noite. Gustavo. Desculpa o atraso, né? Estou atrasado um minuto. Não tem problema, o pessoal tá entrando aqui ainda, tá chegando na nossa live. Então seja bem-vindo oficialmente, Gustavo. Legal. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo legal. E você tá me Muito ouvindo bem. bem? Eu também estou ouvindo bem. Show. Tava montando meu Ah, tripézinho aqui, um minutinho. maravilha. Eu uso o meu apoio do meu notebook aqui, que fica numa altura boa. E aí eu consigo ficar com as mãos livres também, senão a gente acaba Legal. cansando. Gustavo, então seja bem-vindo, né, Beta House. Primeiramente, a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo com a gente. Você tem uma história super bacana aí relacionada ao mercado de podcasts e a gente está bem curioso para entender um pouco mais da tua história, de quem é o Gustavo, como é que você foi parar, né, nesse mercado de podcasts e tudo mais. Enfim, uma série de detalhes aí que eu quero te fazer um monte de perguntas, entender mais tua história. E aí eu quero deixar o primeiro momento aí para tu te apresentar, falar quem tu é, do teu jeito, da tua maneira. Fica à vontade. Bom, eu sou o Gustavo Passi, né? Empreendedor, né? Intraempreendedor também. Sou responsável pelo escritório de transformação digital da Sul América Seguros, né? Especialista em quebrar empresa também e contar histórias empreendedoras, né? Apresento um podcast. Estava terminando agora uma gravação com o Tomás Duarte, da Track Sale, que agora só chama Track, né? De sucesso do cliente. Então, eu também apresento o EmpreendaCast e sou apaixonado por histórias empreendedoras, né? Também apaixonado por empreendedorismo, inovação e a transformação que a gente está vivendo, mas sempre com pessoas, com cultura. Esse que é o change game que eu acredito de tudo isso. Que bacana, interessante. Hoje tu tá como DTO, né, da Sul É América, DTO, né? Digital Mas, Transformation Officer, né? Me deram um cargo em inglês. Eu que valorizo tanto o Brasil, me deram um cargo em inglês, mas eu não vou recusar, não. É um cargo bem legal. há quanto tempo tu tá nessa posição, Gustavo? Nessa posição vai fazer um ano em agosto, mas eu tive a experiência também de trabalhar por 4 anos na garagem de inovação da Sul América. Eu liderei as frentes de inovação lá, junto com um líder muito bacana, o Ricardo Prates, que eu trabalhei um bom tempo. E depois assumi agora o escritório da transformação, respondendo para o Cristiano Barbieri, que é nosso vice-presidente de toda essa transformação que está acontecendo na Sul América Seguros, né? Mas eu tenho minha vida paralela, né? Trabalho no meu CNPJ, trabalho no CNPJ da Sul América e como se fosse dono em ambos, né? Sim. E também o CNPJ Empreenda Cast, né? Essa vida que eu tenho aí paralela dos podcasts. Pois é, a gente tá bem curioso para entender, na verdade, a tua trajetória até aqui, né? Como é que tu chegou ali nessa posição de DTO até tu chegar nesse DTO e com os podcasts? Como é que foi essa trilha aí, né? Quando a gente é picado pela inovação, né? Pelo mosquitinho da inovação, e isso acaba tomando a nossa vida, né? Toma uma proporção que acho que a gente nem espera no primeiro momento. Como é que foi essa tua trajetória, esse teu caminho até aqui? Bom, eu fui programador quando garoto, né? Trabalhei com desenvolvimento. Peguei o boom da internet, né? Fiz muito sistema, fiz muito software, fiz um software de CRM aqui no Brasil, antes mesmo do Salesforce pisar em terras tropicais aqui, né? Nossa, eu já tinha desenvolvido e entregava um software de CRM. Esse foi todo o background que eu tive até uns 20 e poucos anos. Depois eu acabaram me puxando para a gerência do projeto, né? Quando eu vi, eu já estava vendendo software, depois me levaram para o cloud, acabei entrando no mundo, né, de venda, de executivo de vendas de software e cloud. E aí, com o tempo, eu fui cansando um pouco disso, né? Me tiraram lá daquela veia técnica, daquele, né? Estava sentindo falta do if then else da programação, né? E acabei resolvendo
andar sozinho, montei uma empresa de marketing digital em Salvador, em 2013 para 2014, em meio à Copa do Mundo, faturei uma grana, tive bastante clientes, né? E depois regressei para São Paulo, vendi essa empresa. Nesse meio também quebrei alguns aplicativos, quebrei algumas empresas também nesse meio, né? Depois que eu aprendi a ter foco como empreendedor, hoje a gente já aprende que só dá para rodar um prato para você rodar bem, né? Como fundador de algo. E acabei regressando ao mercado. Então, tive que voltar à Sul América, que eu tenho um relacionamento de mais de 15 anos. Acabei voltando para a Sul América e tive o privilégio de encontrar uma companhia que estava prontinha para começar uma transformação digital, estava montando uma garagem de inovação. E aí eu fiquei apaixonado por isso, né? Porque eu costumo falar para todo mundo que empreendedor gosta de causar impacto e de resolver problemas. Eu sou apaixonado por problema. E quando eu cheguei na Sul América, uma companhia de 124 anos, cheia de problema como todos os CNPJs, para mim um prato cheio, né? Para eu poder exercer o empreendedorismo. E aí na Sul América eu sentei em todas as cadeiras que estavam dando sopa, né? Precisava de alguém para cuidar dos aplicativos, vamos cuidar do aplicativo. Tá precisando de alguém para liderar umas frentes de inovação e construção, vamos liderar isso daí. E aí eu fui sentando e tive a oportunidade de sentar em várias cadeiras na Sul América, acompanhei esse crescimento, essa transformação, os primeiros squads, os primeiros UX da companhia, o primeiro Scrum Master, eu acompanhei toda essa história, né, de pertinho. E Legal. fiquei apaixonado por esse desafio de transformar. Depois de passar pela garagem de inovação, agora assumi o escritório de transformação. E a minha grande missão lá é fazer com que essa transformação da Sul América aconteça em todos os cantos, né? Que a gente de fato acompanhe e mire uma seguradora 100% digital. E também a parte cultural, né? O DTO ele tem a grande missão de contaminar as pessoas para a transformação. Então, a transformação e a inovação não pode ser só naquele grupo de squads, tem que ser da companhia toda, tem que estar na mesa de todo mundo. Então, tem um lance cultural aí, uma agitação, que também o meu time é responsável por isso. Aí eu dei uma breve resumida aí, né? Nesse meio do caminho tem tropeços, tem várias coisas que eu já tentei como empreendedor, e o Empreenda Cash, ele nasce da necessidade que eu estava lá na garagem de inovação da Sul América, que eu falava assim, cara, eu preciso me relacionar com esses fundadores, eu preciso beber de uma fonte fora dessa casinha, né? Eu preciso pegar lá fora, olhar a grama do vizinho também. E aí eu fundei o EmpreendaCast, eu já tinha 8 anos de produção de podcast, também faço o Beercast, né? Eu sou o idealizador do primeiro podcast de cerveja do Brasil. E aí eu juntei duas paixões, podcast e empreendedorismo, e usei isso como fonte para construir uma grande rede de network e beber de uma fonte, né? Cada episódio que eu gravo é uma mentoria, é um aprendizado. E acabei, né, transformando o EmpreendaCast num negócio, né? É muito mais do que um podcast agora, é uma comunidade. Então eu tenho essa vida Sul América, EmpreendaCast, né? E estou hoje aí como DTO. E o EmpreendaCast foi decisivo para eu ter esse meu lance cultural, né? De influenciar as pessoas, de puxar todo mundo para esse tema. Então a minha vida... que existe o EmpreendaCast? Oi? Há quanto tempo existe o EmpreendaCast? O EmpreendaCast já vai fazer 2 anos em novembro, tem 1 ano e 8 meses, né? Já tem, é isso aí, 1 ano e 8 meses. Já tem mais de 70 episódios gravados com fundadores diversos, né? Geraldo Rufino, Alfredo Soares, gravei agora com Tomás Duarte, Guilherme Junqueira, a galera raiz lá do começo da Bem Startups. Gravei com o fundador da 99 Táxi. Tem uma galera impressionante aí. Praticamente um MBA, 70 horas de aula, né? Com Vida grandes real, né? Na real, skin the game, perguntando os tropeços, perguntando os aprendizados. E lógico que eu tiro uma casquinha de todos, que eu não sou tonto, né? Quando você tem a oportunidade de conversar com esse tipo de gente, é ali que eu saio mais inteligente, né? Por osmose. Então, eu tenho um MBA gravado já, eu falo para todo mundo, em mais de 80 horas de conteúdo. Muito legal. E como é que está sendo essa transformação aí na Sul América? Como é que vocês estão nesse processo? Como é que foi todo, desde que tu entrou, enfim, se tu puder, aquilo que tu puder trazer, que tu puder compartilhar? Bom, a Sul América, a gente está no mercado mega tradicional, né? Quando eu voltei para a Sul América, quando eu entrei na Sul América, eu entrei como fornecedor. Vou te confessar que eu não achava muito sexy trabalhar numa seguradora, né? Não via muito valor nisso. Hoje eu sou mega apaixonado, mas porque eu descobri de fato o que é o mercado de seguro, né? E o que a gente oferece.
Sul América é um grande player também quando a gente fala de saúde, né? Tem um propósito muito legal essa companhia. Em meio a essa quarentena que a gente está vivendo, essa pandemia, Sul América está salvando vidas, né? Costumo dizer para todo mundo, né, que a gente tem vontade de ser médico, bombeiro, policial quando a gente é pequeno, né? Eu posso ser tudo isso na Sul América, né? Porque de fato, diretamente ou indiretamente, eu também estou salvando vidas, causando impacto. Então, essa Sul América que eu estou falando é uma Sul América realmente preocupada com as pessoas. Dentro dessa companhia, né, com a nossa preocupação com as pessoas, é inevitável você não falar de experiência, é inevitável você não deixar os clientes, de fato, impressionados com o que você pode oferecer. E faz mais de 5 anos que essa companhia resolveu investir fortemente numa transformação, num DNA de inovadora, né, de uma seguradora inovadora, e a gente vem construindo algumas coisas aí nesses últimos anos. Um dos casos mais famosos, aí já virou jornal velho, mas esse case é muito famoso. A gente foi a primeira operadora a fazer o reembolso digital, né? De você não ter que ir no correio pedir o reembolso daquele médico, né? Você não precisar ir num terminal, depositar um papel e nem mandar esse papel para lugar nenhum. Esse papel você pode rasgar e jogar fora, né? Você tira uma foto, me manda, e hoje a gente tem tecnologia e ciência de dados suficiente para pagar esse reembolso automaticamente, né? Dependendo das regras que se encontra. Também é uma Sul América que apostou na relação com as startups, nessa proximidade de construir coisas muito mais rápidas com as startups, em vez de ficar fazendo ciência de foguete em casa. Então a gente começou a se relacionar muito com as startups. Daí veio nossa primeira entrega legal também, que é o médico em casa. Então, se você tiver um filhinho, uma filhinha, em vez de você ir no pronto-socorro, levar ele, expor ele ao risco, a gente manda um médico na sua casa, você pede com 2 cliques, por exemplo. A Sul América foi pioneira nesse tipo de serviço também. Hoje todos os nossos segurados têm direito a até 2 médicos por ano, né? Mas também esse assunto, em meio à quarentena, a gente se adaptou muito rápido e foi muito bacana isso também. Não só os colaboradores, mas também as pessoas não vão mais no médico porque não pode sair de casa. E a gente já estava prontinho com os médicos na tela, né? A telemedicina na Sul América já era uma realidade antes mesmo de ser uma obrigação. Então, a gente também estava prontinho, o aplicativo funcionando, a gente oferece telemedicina. O médico de em casa ficou um pouco de lado agora, mas a gente já conectou mais de 30 mil pessoas para suas consultas online. Também usamos tecnologia cognitiva para deixar as pessoas calmas aí com relação a uma triagem, se você tem Covid ou não. A gente tem muito chat cognitivo, a gente tem muita inteligência artificial, análise de contas, fraude, muito mecanismo tecnológico desses últimos 5 anos. A gente costuma dizer aí 50 anos em 5, né? Aconteceu bastante coisa. Essa é um pouco da Sul América moderna que a gente está falando, e principalmente olhando as experiências dos segurados. Então, o lance que eu comentei aí de não só entregar um propósito muito bacana de salvar a vida, a gente está entregando experiências espetaculares, mas está só no começo, tá? Estamos falando de 20% de uma Sul América que a gente deseja. Tá? E curioso, né? É um caso completo, assim, para a gente poder explorar e olhar de vários ângulos, né, Gustavo? Deixa eu te perguntar. Em relação a, por exemplo, essa transformação toda, tu identifica, e eu acho que o teu papel, assim, ele é um pouco de tudo, como tu falou, né? Horas tu tá olhando tecnologia, tem horas tu tá olhando cultura, tem horas tu tá olhando pessoas, estratégia empresarial. Como é que essa transformação na Sul América está se conectando com todas essas frentes e o teu papel, assim, sendo um pouco de cada um deles? Onde é que está o principal desafio? Ou, enfim, o que está fluindo melhor e mais fácil? Como é que está isso tudo? Cara, eu acho que, assim, acho que até o final da nossa live aqui vai ficar evidente que eu sou apaixonado por gente, né? O meu lado de humanas, ele é muito mais forte que o meu lado de exatas. Né? Tanto é que eu comecei uma faculdade de exatas, mas eu me formei numa de humanas, né? E do que eu estou falando, né? Apesar de eu ter essa divisão entre um lado muito de exatas, indicadores, como é que está essa transformação, quais são os principais gatilhos que a gente pode exponenciar as nossas soluções, eu também estou mega conectado na cultura e na transformação das pessoas. Tem um lance muito inspiracional, né? A transformação não pode ficar numa bolha só daqueles squads, só daqueles talentos digitais que a gente fala. Talentos são todos, né? A gente constrói uma companhia, uma solução baseado no interesse que a gente tem, num propósito que tem que estar bem claro. Então, esse lance das pessoas, né, de trazer todo mundo para o jogo, de fazer, né, com que
5 mil colaboradores vivam uma transformação, o grande desafio é que as pessoas deixem os seus dogmas de lado, né? É muito difícil, né? Durante a minha jornada de inovação e agora de transformação, muito tempo a gente escuta, mas sempre foi assim, não vamos mexer no que está certo. Por que vai mexer nisso agora, né? Então, a gente tem uma resistência das pessoas à mudança, né? Eu costumo dizer aos quatro cantos que uma transformação é 99% pessoas e 1% tecnologia. Se a gente começar no papel de pão, mas a gente fechar aqui, que a gente tem um propósito muito bem definido do norte que a gente quer virar com a nossa companhia, a gente sai do outro lado. Algumas pessoas vão achar que eu sou louco, mas de fato eu acredito que são as pessoas que transformam as companhias. Então, a grande dificuldade de uma transformação é você convencer essas pessoas a entrarem num novo mar, né? Estamos falando de uma companhia que tem um século, mais de um século, né? Tem pessoas com 30 anos de companhia, 40 anos de companhia. Como é que chega o gordinho lá de cavanhaque tentando oferecer uma coisa diferente? Onde esse cara estudou? O que ele fez? O que ele está falando? Né? Se sempre foi assim. Então, acho que o grande desafio que a gente tem é cultural. Porque tecnologia, a gente pesca num armário, a gente pega uma caixinha e a gente resolve um problema com uma tecnologia. Agora, arrumar gente com vontade de pegar essa caixa, abrir ela, desmembrar e realmente resolver, é aí que mora o segredo, né? Então, o meu trabalho, vou te falar que eu divido em 20% dessa parte de exatas, que confesso que eu não gosto, eu resolvo como empreendedor, como um problema mesmo. Então, eu faço o que tem que ser feito e mostro para todo mundo. E 80% do meu tempo é inspirar pessoas, provocar pessoas, criar comunidades e, de fato, construir uma vontade, um propósito único. Esse é o dia a dia do Gustavo Ditio da Sul América. É nisso que eu acredito. E, olha, eu vou te falar, quando você consegue, né, juntar esse mar de pessoas com o mesmo interesse, é que começa a virar o jogo. Então, a gente começou numa garagem de inovação com poucas pessoas, com bastante propósito, com bastante vontade. Hoje eu vejo mais de 500 pessoas que estão contaminadas com a mosquinha lá da transformação, da inovação, do fazer diferente, de entregar coisas extraordinárias, de construir softwares incríveis. Hoje é isso que eu estou vivendo. Só que quando eu falo para você que tem 500 pessoas impactadas numa companhia de 5 mil, eu sou só 10% da minha missão. Eu tenho um trabalho aí de formiguinha, né? Que é de baixo para cima e de cima para baixo. Porque também se eu não convenço lá em cima, eu não consigo liderar e mostrar pelo exemplo, né? Não adianta também eu fazer uma grande massa de pessoas resolvendo e querendo praticar a revolução, se lá em cima a gente tem alguns muros que precisam ser derrubados, né? Então, o meu trabalho é derrubar muro e construir ponte. Derrubar muro e construir ponte. Esse é o trabalho do DTO, né? Usando todos os encanamentos digitais e todas as possibilidades que a gente tem de inovação. Acho que, num resumo, seria isso. Muito legal, Gustavo. E onde é que tu tem visto o principal desafio nesse processo das pessoas, assim, de cultura, de uma empresa antiga, de, né, derrubar muros para cima, para baixo, enfim. Onde é que está, onde é que foi, onde é que está atualmente o principal desafio dentro dessa transformação da Sul América? Cara, acho que assim, dentro de tudo que eu tenho visto, né? Esse jeito de pensar simples, né? A gente tem uma mania de fazer ciência de foguete. Todo mundo acha que uma coisa, para ser boa, tem que ter muito trabalho, muito energia, e a gente se acostumou em pensar difícil, né? O maior desafio que eu tenho é fazer as pessoas pensar fácil. Quando a gente fala de construir algo pequeno, pensar grande e pensar pequeno é muito mais que uma frase de motivação batida aí, né? Dá o mesmo trabalho. Porém, é o seguinte, como é que você faz o cara vislumbrar um sonho grande, mas começar ele pequeno? Como é que você constrói coisas pequenas, né? Mirando grandes soluções que você tem, grandes pretensões. Então, a grande dificuldade que eu tenho hoje é lidar com esse achismo, né? Da gente construir coisas que a gente acha que são as melhores, mas a gente não pergunta para os principais interessados. E a gente achar que tudo é ciência de foguete. Então, hoje, a grande dificuldade que eu tenho é convencer as pessoas que o simples é inovador e o simples constrói pouco a pouco, mas com agilidade, né? Então, várias entregas pequenas se tornam um grande entregão, né? No final daquele ano, né? Para você realmente mudar o patamar daquela companhia. Hoje, a dificuldade que eu vejo é nesse sentido, de fazer as pessoas pensarem mais simples,
tomar riscos. Eu acho que aí é um diferencial. Eu sou um privilegiado de ter trabalhado numa garagem de inovação que o erro é encarado como aprendizado e não como penitência. Para mim, isso é o que muda o jogo. Então, falando uma seguradora, né? A gente precifica risco. Como é que eu vou tomar risco, né? Então, eu tenho aí já uma barreira de convencer as pessoas a tomarem risco como aprendizado, né? Quando eu falo para a galera que vai lá na garagem de inovação, a gente usa garagem em alusão à garagem da Apple, da Amazon, né? Por isso que sim, é uma garagem de inovação. Mas quando eu falo para a galera, tá vendo isso que a gente grudou aqui na parede? Tem muitas vitórias. Mas dá uma olhada na minha salinha de derrotas. Ela é 10 vezes maior, né? A minha sala Que de legal. troféus, ela é 10% da minha sala de derrotas, né? Eu tenho medalha para todo tipo de cagada que eu já fiz. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, eu sou um privilegiado de ter conseguido trabalhar dentro de uma garagem onde errar é para aprender e errar rápido. Como é que eu faço isso numa seguradora? Como é que eu levo isso na operação? Que se o cara errar, ele pode ser penitenciado por isso, né? Aí está uma dificuldade também. O erro encarado como aprendizado. Isso é muito difícil nas companhias. Errar, a gente tem aquele lance que se eu errar, eu sou ruim e eu preciso ser... Eu sou um pecador, né? Se eu errar. Acabou isso. Se você erra bastante, é porque você tenta bastante. Uma hora você vai acertar. Lógico, você precisa alinhar aí o caminho né, dessa rota, desse norte. Mas a gente precisa criar essa cultura para as pessoas saírem da zona de conforto e tentarem se arriscar. Me deram essa... Eu costumo brincar na Sul América que eu estou o tempo todo flertando com o FGTS. Eu não tenho medo de testar alguma coisa, de errar, né? Faz parte do DNA de inovação você tentar. O empreendedor está o tempo todo tentando fazer alguma coisa. Então, esse lance que eu falei para você lá no começo da minha história de empreender no CNPJ dos outros é uma verdade. Eu me sinto dono dessa companhia porque eu tomo, né, erros, lógico, tomo os erros dentro do que eu posso, da minha cadeira, né? Mas sem medo. Eu sei que no final eu vou aprender alguma coisa, eu vou reciclar esse ciclo e contaminar, né? Mas eu tenho essa dificuldade hoje de convencer mês a mês, pessoa a pessoa, que se ela errar rápido, ela consegue acertar e acertar bem. Isso é um lance que acho que poucas companhias estão dispostas a ter esse apetite ao erro. Seria mais ou menos isso. Sim, geralmente as empresas querem que seja tudo certo, que qualquer tipo de investimento tenha um payback, né, em X tempo, aquela coisa né, de ter o resultado certo, né, de ter o resultado Sim, garantido. E quando a gente fala em testar coisas diferentes, coisas novas, coisas disruptivas, coisas que podem mudar o segmento, a gente não pode ir por um caminho que já existe, né, Gustavo? sim. E como é que a gente vai apostar também que você vai tirar um coelho da cartola em 3, 6 meses? Né? A gente não pode também ter essa expectativa que a área de inovação vai sair com algum coelho o tempo todo. Às vezes a gente encontra no segundo ano, a gente encontra no terceiro mês. Mas só vem do reflexo de testar, de aprender e de testar e de aprender até você acertar. Tem gente que não está disposto a esperar. Então, quando a gente tomou essa decisão de ter uma garagem de inovação, era um dinheiro dedicado a testar. Era um dinheiro que podia ser jogado no ralo. Não jogado no ralo no sentido de gastar esse dinheiro, mas vocês tentaram hipóteses. Vocês construíram aprendizados. E esse legado tem que ser devolvido para a companhia. Hoje eu não acredito mais numa área de inovação. Eu acredito que inovação tem que estar em todos os cantos. Tem que ser DNA da companhia. Mas precisou nascer como área, né? Para mostrar e liderar pelo exemplo que é possível fazer inovação. E aí vem o lance cultural, né? Aquele departamento tem que começar a tomar conta de todas as pessoas. É disso que eu acredito. Então, com o tempo, eu não vou falar mais que temos uma garagem de inovação, nós temos um DNA de inovação. Esse é o grande sonho. A área de inovação nasceu para morrer, porque depois, com o tempo, todo mundo é inovador, né? Só que isso a gente sabe que demora. E nem todo mundo quer pagar esse preço, né? Esse é o grande lance. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, como é que tá o papel das pessoas nesse movimento todo, assim, né? Líderes, pessoal da garagem versus o pessoal que não está na garagem. Como é que tá né, essa dinâmica assim, interna da empresa, o papel de cada pessoa, de cada setor nesse processo? Como é que as pessoas estão se correlacionando com a garagem?
A gente começou os primeiros squads, né, na garagem, né? Antes mesmo de ser uma buzzword aí do LinkedIn, a gente de fato começou os primeiros squads, os primeiros times multidisciplinares. Quando você fala do time multidisciplinar, você está misturando caras de tecnologia com caras de negócio, com caras de experiência, com caras de arquitetura, e não tem mais o chefe, né? A parada começa a ficar horizontal. A gente está construindo um propósito, uma mira, né? Então, a gente está muito nesse começo de aprender a trabalhar entre negócio e tecnologia. Eu tenho todos os dias a missão de explicar para as pessoas que o departamento de tecnologia não é mais balcão de pedido. Você não chega lá e pede o que você quer. Você traz um problema e um desafio e chama as pessoas que vão encarar essa jornada com você. Então, a gente está nesse exato momento aprendendo a formar times multidisciplinares com o mesmo propósito, independente da bandeira que você carrega, tecnológica ou de negócio. E aí vem o seguinte, o protagonismo é de todos, né? A gente entende que o squad, ele é protagonista. Não é mais o médico que tinha lá o poder de entender a anatomia e conhecer os procedimentos. É o squad que, junto com o médico, com o cara que é cientista de dados, os caras têm condições de criar algo da NASA a ponto de levar a companhia para outro patamar. Então não é mais o inteligente do squad, né? O squad é mais inteligente que qualquer outro. E aí a gente vem num trabalho de dar protagonismo para essas pessoas, de empoderar, né? Quando a gente fala de um PO, de um Product Owner, de fato esse cara tem que ter poder de tomar decisões no squad, de dizer para onde ele quer ir e para onde aquele produto vai, né? De não ter que pedir a bênção para tudo que eles vão construir. Senão não faz sentido você ter um esquadrão, né? Se ele não resolve. O conceito de esquadrão é um time que sai para a guerra e tem o médico, né? Tem o atirador de elite, tem todos os caras que têm capacidade de vencer uma guerra. Não dá para voltar e pedir para o comandante se ele pode atirar ou não, se ele pode voltar ou não. O esquadrão tem que ter condições de andar. E aí vem o empoderamento, que é muito difícil também. Quando a gente fala de hierarquias que são mais horizontais, a gente perde aquele lance vertical, as pessoas têm ali aquele sentimento de posse, né? Meu funcionário, meu colaborador, por que ele está lá numa equipe que eu não faço parte, né? Então a gente tem aí uma dificuldade de convencer os líderes, mas isso já está acabando, né? Vai ter gente da Sul América assistindo aqui, que vai saber que é uma verdade, mas a gente está explicando para as pessoas que o protagonismo e empoderamento são das pessoas nos squads. Então a gente tem aí grandes especialistas que se tornam PO e recebem de fato a espada para dizer assim, cara, você tem a missão de construir o produto que você acredita, ligado à estratégia que a gente conhece. Então as pessoas, para mim, é o grande diferencial. Se você não der esse poder, se você não coroar a pessoa, né? Tem o líder meu, Ricardo Prates, falava muito isso. Não adianta ser Rainha Elizabeth, né? Ser a dona do trono, mas não mandar nada no final do dia, né? Porque quem manda é outra pessoa, né? Você só tem o título do poder. Isso não adianta, Sim, é né? A verdade. gente não podemos formar pessoas que são meio empoderadas. Não existe isso. Então, o grande lance que eu acho o diferencial são as pessoas bem empoderadas, as pessoas com apetite ao erro como aprendizado e as pessoas que têm um senso de urgência. Esses são alguns comportamentos que a gente acredita nos talentos digitais e nos colaboradores que muda o jogo. É aí que a gente acredita. E eu tenho um trabalho que está só no começo. A gente tem poucas squads ainda, mas já tem dado um reflexo bem bacana. E aí o mais legal, por osmose, começa a contaminar também. Então você vê um esquadrão trabalhando, entregando, estourando champanhe como time, não sozinho. Consequentemente, você olha e fala, cara, eu queria muito ter um esquadrão. Né? A gente não pode Spotify tudo, né? Porque agora a gente está com a mania de pegar o Spotify e colocar em qualquer lugar, né? O formato de squads e por aí vai. Mas a gente entende que só de você provocar a mentalidade no cara do lado, de pensar diferente, de ter apetite ao erro e de realmente ser empoderado para resolver problema, né? Você constrói coisas extraordinárias, muito além do squad, né? O squad é só o formato, é aquele 1% que eu falei para você, né? De tecnologia, de metodologia. Mas no final o que importa ali é a galera com vontade. É isso que eu acredito. Isso é muito beta house, esse teu discurso, eu tô amando, assim, te ouvir. É muito o que a gente também faz, é muito o que a gente trabalha, é muito o que a gente acredita e o resultado que a gente tem visto também é show, assim. Esse Sim. empoderamento realmente é meio caminho, né? Quando a gente É, consegue...
empoderar e trazer realmente espaço para as pessoas. É isso que tu falou, de não tem meia autonomia. Ou tem autonomia ou não tem autonomia. Ou você foi coroado ou não foi. Lógico, não é um mar de rosas, tá? Longe de mim falar que a gente coroa lá machuca, né? Então, é disso que a gente está falando. Se você quer fazer uma transformação que machuca, que dói, você tem que estar pronto para saber que vai arder, né? E aí que vem esse trabalho, né? Ó, é dolorido mudar, mas vamos mudar. É a minha conexão ou a sua, será, hein? Tá travando aí? A minha tá Ah, tranquila. tá, beleza. Para mim também aqui. Tá, vai lá. Mas estamos aí, estamos aqui ainda, estamos conectados. É que vai Então, começar as lives poderosas agora, né? Às 8. pois Aí é, bomba. né? Tem tanta live acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que vai acontecendo isso, da conexão ficar um pouco instável. É. Mas aí, Gustavo, chegando mais ou menos na metade do nosso tempo, tem coisas que eu quero te perguntar ainda sobre o EmpreendaCast, né? Acho que a gente deu para dar uma vislumbrada legal sobre a Sul América. Queria que tu contasse pra gente como é que foi a ideia do EmpreendaCast, como é que tu, enfim, entendeu que esse era um caminho bacana de fazer, é um hobby, é um trabalho, enfim. Explica pra gente como é que funciona o EmpreendaCast. Na verdade, eu vim à procura de trabalhar com o que eu amo, né? Acho que todo mundo que encontra essa equação passa a não trabalhar mais, né? Eu não queria usar mais uma frase de efeito, mas de verdade é uma realidade isso, quando você encontra uma forma de ganhar dinheiro com o que você gosta. Eu produzo podcast há mais de 8 anos, né? Eu acredito nessa mídia, eu conheci por amigos e lá fiquei. O podcast, só legal para o pessoal entender, é a mídia mais democrática que existe e mais livre. Por quê? Você pode escutar podcast na chatice do trânsito, você pode escutar podcast enquanto você está indo para o trabalho, lavando uma louça, fazendo uma faxina, ou qualquer outra atividade, você consegue dividir a atenção com o seu ouvido, né? Então é uma mídia muito rica. No YouTube, ou você vê o vídeo ou você faz outra coisa, não dá para fazer os dois. Até dá, mas você não presta atenção. Então, quando eu descobri que essa mídia me dava essa liberdade de andar de bike e ouvir, de andar de carro, etc., falei, cara, eu vou entregar conteúdo para as pessoas e eu vou entregar os conteúdos que eu gosto. Então, eu fundei o Beercast, que é um podcast de cerveja artesanal, há 8 anos atrás. E aí comecei a entregar esse conteúdo no formato de leitura de uma mesa de bar, falando sobre uma cerveja, de uma coisa que eu gosto. Então, primeiro hobby. Não ganhei dinheiro com o Beercast, né? Eu já saí, agora eu tenho um filho, não faz muito sentido eu estar nos bares e uma rotina de gravações por aí. Eu entreguei o Beercast que continua vivo. Tem mais de 20 mil ouvintes por mês que gostam de cerveja. Mas eu atingi o meu principal objetivo, que era falar do que eu gostava e nunca mais pagar cerveja, né? Eu frequentei todos os eventos de cerveja do Brasil, eu virei uma mídia de referência nesse tema e dali a minha vida foi, né, seguindo. Com o nascimento do meu filho, não fazia mais sentido produzir o Beercast. Aí veio aquela mosquinha me provocando. Cara, preciso fazer podcast de novo. Estou sentindo falta do ecossistema, né? De gravar, de conversar, de me comunicar. E aí eu resolvi juntar aí a minha paixão em empreendedorismo, podcast e a minha necessidade na Sul América de me relacionar com um ecossistema de startups, de fundadores, que já era a minha vida antes mesmo de eu pisar lá. E aí eu fundo o EmpreendaCast com a intenção de me manter vivo e com informação dessa grande fonte que são os fundadores e esses empreendedores. Só que o negócio começou a tomar um rumo incrível assim. Hoje o EmpreendaCast tem mais de 30 mil ouvintes. Eu estou em mais de 19 países com brasileiros que querem ter contato ainda com a língua e com o Brasil, né? Recebo os e-mails que são assim as coisas mais fantásticas que alguém pode receber de um trabalho, vale mais do que dinheiro. Tenho vários e-mails, tenho uma fortuna de e-mails, né? E a Globo fez aí a virada, né? Eu tinha três. Por que a Globo fez a virada, né? O podcast era uma mídia que você tinha que explicar muito o que era. As pessoas não conheciam muito, ainda não conhecem. Tem muita gente que pode estar ouvindo aqui e não sabe o que é podcast.
E a Globo, no meio do ano passado, resolveu entrar em todos os canais, com todos os programas de podcast. E com o poder que eles têm de TV, eles propagaram a mensagem do podcast. O que aconteceu em agosto do ano passado que minha vida virou de ponta cabeça? Inclusive, virar de TO ajudou por conta do EmpreendaCast. Eu tinha 3.000 conexões no LinkedIn. O dia que a Globo mostrou uma reportagem no Fantástico, 15 minutos sobre os podcasts dele, eu estava no primeiro lugar do iTunes, como o podcast mais ouvido daquela semana, mais ou menos. O que aconteceu? As pessoas foram correndo para as plataformas de podcast, ver o que é isso, ver quais eram os grandes players e o que estava rolando na podosfera, que a gente chama. E eu, felizmente, estava na hora certa, no momento certo, em primeiro lugar do iTunes. A minha vida foi um inferno domingo de madrugada de solicitações no celular. Eu tive que desligar o celular. Passei a 25.000 contatos no LinkedIn. E-mails, tem e-mails que eu não terminei de ler ainda, da galera que encontrou essa mídia. E eu descobri que o podcast, além de fazer tudo aquilo que eu queria, que era construir uma rede, ter essas mentorias, ter uma fonte boa, eu descobri que eu estava criando uma comunidade de empreendedores, que foi o que eu fiz a vida toda, criar comunidades, fazer pessoas irem atrás dos seus propósitos no coletivo. E o podcast é isso também. Quando você começa um programa de podcast, você cria uma comunidade, você entrega empreendedorismo em qualquer canto do país, e aquele cara que não tem ninguém para falar sobre o tema que ele ama, ele se vê dentro da mesa conversando comigo. Então, a partir desse momento veio o estalo, assim como no de cerveja, que eu criei uma comunidade de cervejeiros, eu comecei a criar uma comunidade de empreendedores, de pessoas que querem virar a chave, querem sair das suas empresas. E eu conto, na real, a minha história no EmpreendaCast. A Sul América é, com toda certeza, o último CLT que eu vou trabalhar. Eu tenho uma paixão incrível lá e eu exerço o papel de intraempreendedor. Tem vários ouvintes que se vê no sapato do Gustavo. Um cara que tem vontade de trabalhar pela empresa e de construir algo, né, de que gera impacto numa companhia. Assim como eu tenho vários Gustavos que queriam montar os seus negócios, que precisam ser aquela Maria, aquela Paula, todas aquelas fundadoras também que eu conversei, que de alguma forma passaram inspiração para aquelas pessoas. E aí eu descobri que eu estava na parada mais legal da minha vida, que era formar uma comunidade de um tema que eu sou apaixonado, de uma mídia que eu acredito demais, né? E me relacionar com pessoas que eu nunca vi na vida, né? Isso tudo fechou ali a minha... eu costumo usar o Ikigai, né, da filosofia japonesa, que é o que você é bom, que você pode ganhar um dinheiro, que você faz um bem para o mundo. Eu encontrei o meu Ikigai quando eu entrei na Sul América e eu montei meu podcast. Sem essas duas coisas, eu não teria completado o meu Ikigai, né, de forma tão legal. Tem pessoas que levam anos para completar o seu, né? Depois vocês podem pesquisar no Google. Acho muito bacana vocês usarem essa filosofia, porque de fato hoje eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Não é dinheiro, tenho meus boletos, como todo mundo tem, né? Alguns atrasados. Faço uma grana com podcast, ensino outras pessoas, já ensinei mais de 1.000 novos podcasters, tudo de graça. A gente cobrava fraldas como inscrições, já lotei orfanatos de fraldas. Ou seja, o podcast, a Sul América, essa minha vontade, esse meu incômodo, eu levei 31 anos para encontrar o meu Ikigai e viver esse Gustavo que você está conhecendo hoje aqui. Eu falo demais, tá? Desculpa. Rapaz, mas é ótimo. Você traz informações riquíssimas, não dá nem vontade de te interromper. Mas que bacana. Mas me diz uma coisa, como é que se monetiza um podcast? Bom, existem várias formas de você monetizar. Uma delas é você criar um plano de assinatura, de apoio, né? Igual os YouTubers fazem, né? Ajude o meu canal, né? Doe 1, 5, 10 reais. O que eu fiz? Desde o Beercast, eu montei uma rede de parceiros que oferecem descontos. Se você for o meu apoiador, eu te ofereço uma rede de descontos. Em cursos, em cervejas, em várias coisas. Então, às vezes você me dá 5 reais por mês e eu te dou mais de 3.000 reais em descontos, né? Essa é a primeira troca que a gente faz. Porém, eu tenho várias pessoas que não estão nem interessadas nesses descontos. Eles querem ajudar porque o projeto é genuíno, né? E toda a grana que eu ganho é revertida em equipamento, viagem, para fazer pauta, para pagar estagiário, para pagar todo mundo. Essa é uma das formas. Então, eu tenho pessoas lá no Beercast que doam de 5 a 150 reais por mês. A minha mãe não daria 150 reais para mim para ficar escutando a minha voz. Tem gente que faz isso e vê valor, né?
Então, esta é uma forma, e é muito comum. A segunda forma é você colocar os informes publicitários dentro do seu podcast. Então, no EmpreendaCast, ele é o meu case maior de patrocinadores, porque eu coloco patrocinadores que têm a ver com o meu momento, com o meu tema, né? Então, eu já entrevistei o Pedro da Ace, e um dos meus patrocinadores é o Paulo da Bluefish, que é uma aceleradora também. O projeto de fazer a publicidade dele dentro de um episódio do Pedro, que também é uma aceleradora, não teve problema nenhum. Porque a gente estava ali por um objetivo, contar a história do Pedro, da Ace, mas eu também estava pagando o meu merchan ali dentro. Então, o merchandise dentro do podcast é uma fonte de renda. Eu tenho um terceiro podcast que eu não mencionei aqui, que chama PediatraCast. Enquanto meu filho não fala, eu gravo com a pediatra dele. O PediatraCast, por exemplo, a gente tem patrocínio de farmacêuticas, né? A gente tem patrocínio de redes de crianças. Então, eu viro de fato um influencer. Então, o PediatraCast, por exemplo, eu tenho mais ou menos, ele é mais recente, o Pediatra já fez um ano recentemente, mas eu tenho mais ou menos 15 mil papais e mamães que escutam o PediatraCast. Então, onde é que se monetiza? Com grandes marcas ou pequenas marcas. A conversão do podcast, de cada 10 pessoas, 4 até 2018 compravam pela indicação de um podcast. Eu duvido uma mídia que converte mais do que isso. Esse número já deve ter ido para 5 ou 6 pessoas, porque o Spotify entrou com tudo e a gente popularizou a ferramenta, né? Então a gente está falando de uma mídia muito forte. A terceira forma de você monetizar é fazendo consultoria e episódios, como se eu fechasse na Netflix, né, uma série de transformação digital para Beta House. Eu produzo todo esse podcast, eu entrevisto as pessoas e te entrego como âncora desse programa. Tem gente que paga por essas séries, né? E eu também faço consultorias, mentorias para marcas que querem fazer os seus podcasts internos. Aí vem um lance que é muito legal para a galera que está ouvindo. Um podcast interno, você não só engaja os seus colaboradores e entrega informação num formato diferente, que é muito mais legal que ler texto no portal do funcionário, mas você também vira marca empregadora. Então, se esse podcast que é da sua empresa estiver para fora, as pessoas vão escutar o seu mundo, assim como a Magazine Luiza faz com Cabeça de Lab, por exemplo, e as pessoas vão querer trabalhar na sua empresa, vão ver que você tem um jeito moderno de se comunicar e de entregar. Então, eu também ganho dinheiro prestando consultorias para grandes marcas que querem ter os seus podcasts. Então, tem aí quatro fontes. Aqui tem mais condições de ganhar dinheiro. Eu tenho 30 mil ouvintes. Se cada um colaborar com R$5, você consegue saber a recorrência que eu tenho de um podcast. Claro que a minha conversão não é de todos os ouvintes, mas você consegue fazer uma conta. Se eu chegar a 100 mil ouvintes, um percentual deles colaborando com o projeto, dá para viver tranquilamente com a recorrência, produzir mais episódios e construir, de fato, uma mídia de influência de conteúdo. É mais ou menos assim. Bem interessante. Essa amplitude aí do podcast, eu confesso que eu não fazia ideia que era tanto assim, mas muito legal ouvir tua história. E me diz uma coisa, as pessoas no Brasil já estão com esse hábito de ouvir podcast? E como é que tá isso aqui pra gente, né? Nessa realidade brasileira? Como é que tá esse percentual de pessoas que escutam podcast, novos entrantes para esse mundo de podcast? Então, eu falei para você sobre a Globo, que ajudou bastante, né? Mas a gente ainda tem uma mídia que precisa ser explicada, né? Sei lá, de cada 100 pessoas que vão passar aqui na nossa live, acho que 70, 60 sabem o que é podcast. Ainda tem um mar e um oceano azul para convencer, para explicar, né? Em meio à quarentena, a audiência do podcast caiu porque ele está relacionado às atividades que eu comentei, né? Se as pessoas estão paradas em casa, elas não estão praticando as atividades, não estão escutando, né? E a gente procura um pouco mais de vídeo, de acolhimento em meio a uma quarentena. Mas a gente está falando de uma mídia que pega as pessoas e faz valorizar o lance mais importante que você tem, que é o tempo. Quando todo mundo descobriu o valor do tempo e que o podcast te ajuda a otimizar o seu tempo, aí essa mídia vai praticamente estourar, né? Já estourou em 2019, 2020 agora acho que a gente se consagra, mas eu não sei te dizer em números quantos brasileiros a cada 10 sabem o que é podcast. Mas eu posso te dizer que a gente já tem mais de 700 mil tipos de podcast. O Brasil é o segundo maior consumidor de podcast. Os Estados Unidos é o maior. E o Joey Rogan, por exemplo, acabou de fechar um contrato com o Spotify de 600 milhões de dólares
pelo podcast dele exclusivo no Spotify. Estamos falando de um business. Esse cara foi ouvido 5 vezes por todas as pessoas do mundo. Ele tem mais de 5 bilhões de minutes views, que a gente fala, pelo podcast dele. Olha só, né? Já que a gente costuma usar uma bola de cristal, que é os Estados Unidos, eu acho que vale a pena a gente se basear pelo que a mídia está fazendo lá, e ela vai chegar aqui com essa mesma força. Espero estar com meus podcasts todos bonitinhos na hora que chegar essa onda, porque vai vir bastante coisa legal nesse meio. Mas ainda eu tenho que explicar para as pessoas. O jeito mais fácil de explicar podcast é uma rádio online que você escuta a qualquer hora. Mas essa é uma explicação para dummies, né? Muito bom. O correto são arquivos de MP3 disponíveis para você consumir on demand, né? Nasceu com a Apple, lá no comecinho do iPhone. A Apple era o grande player, agora o Spotify dominou. Teve até alguém que falou aqui, é o novo rádio? Sim, o podcast é o novo rádio. O que eu já formei de radialista, podcaster, não está escrito no gibi, como diz minha mãe, né, da galera que está migrando e já descobriu. Todo mundo, por exemplo, essa live aqui tem cara de podcast. A gente pode pegar esse áudio e jogar lá no podcast da Beta House, que vai pegar super bem. E a gente vai pegar alguém andando de bike, escutando a gente, poupando seu tempo mais precioso que existe. Muito legal. E aí, Gustavo, assim, pegando uma reta mais pro fim, assim, de fechamento de toda a tua história, foi muito legal saber um pouquinho de tudo isso que tu faz, né? É coisa, né? É coisa. Se tu pudesse deixar uma dica para quem, enfim, quer começar, de repente, no mercado de podcast, deixar uma dica para empresas que estão em transformação também, assim como a Sua América. Enfim, faz um fechamento, assim, de um recado final para a turma. O que tu gostaria de deixar? Bom, a primeira provocação, né? A gente falou do Ikigai, de encontrar o seu propósito, de estar, de fato, impactando e gerando impacto no mundo, né? Com o que você gosta. Eu acho que você pode encontrar isso no seu CNPJ, no CNPJ dos outros. Só é importante que você sempre reflita se você está indo para o lado que você gostaria. Essa é o primeiro lance que eu falo para todo mundo. Eu tenho relatos incríveis de pessoas que se encontraram no podcast. Eu jamais teria me encontrado, melhorado a minha oratória, a minha comunicação, se eu não tivesse encontrado essa mídia. Eu sou um Gustavo antes do podcast, eu sou outro Gustavo depois do podcast. Essa mídia me entregou tudo que eu faço com muito carinho, com muito amor, né? Então, eu acho que se você está aí se questionando, será que eu sou para um podcast? Cara, pega o assunto que você mais gosta e vê se você consegue desmembrar ele em 10 episódios, em 20 episódios. Você vai se divertir em falar o que você gosta. Com certeza, no pior dos mundos, você vai se divertir e vai produzir algo que você acredita. Então, o podcast te permite isso. Mas quando você está aí no seu trabalho, nas suas vontades, eu costumo dizer o seguinte, o maior exercício que eu faço é domingo, quando começa o Fantástico, se me dá calafrio ou se me dá vontade de trabalhar. Se te der calafrio, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Tem que te dar tesão levantar segunda-feira. Não é mensagem motivacional, é de verdade, gente. Se você está no domingo sem vontade de levantar para trabalhar, que agora é só você sair do quarto e vir para a sala, né? Tá mais fácil, até não precisa pegar ônibus e nem nada. Se você está sentindo isso, repensa, revisita o seu Ikigai. Você pode encontrar a sua paixão em outras coisas, sendo influencer, montando o seu podcast, fazendo artesanato, construindo, ajudando uma ONG, mas você não pode desperdiçar o seu bem mais valioso, que é o tempo, com coisas que você não gosta. Então, a minha mensagem principal é essa. Se você perguntar para mim qual é o meu propósito de vida, é impactar pessoas, é fazer as pessoas encontrarem os seus propósitos e, de fato, construir coisas extraordinárias. Se você quiser aprender podcast, eu ensino de graça. Você pode entrar no meu Instagram aqui, Gustavo Passe. Dentro do meu link da bio, tem lá um acesso para o link direto para o curso gratuito. Está no YouTube, são 2h30. Em menos de 40 minutos você está no Spotify. Eu te ensino tudo, como eu ganho dinheiro, como eu faço Media Kit, como eu consigo entrevistados e como eu me divirto fazendo essa mídia. Então, se você quer, de fato, se jogar nesse mundo, eu tenho algum dos caminhos. Depois, você tem que seguir com as suas asas, né? Mas eu deixo essa dica. O Felipe perguntou aqui, ó, se é o melhor canal. Eu não tenho dúvida que é o melhor canal. Podcast é o melhor canal para se comunicar. As pessoas só não descobriram, algumas pessoas não descobriram. Então, de fato, aí se você está com vontade de mudar, aproveita essa quarentena, de repente ela foi feita para você mudar
e encontrar o seu propósito e construir algo legal. Talvez o podcast pode ser um meio, talvez outra coisa, mas o importante é você achar aí a sua luz, né? De se divertir, assim como a gente está se divertindo nessa live aqui. Por mim, eu ficava anos aqui fazendo isso, que é muito Dá pra legal. ver, assim, o prazer que você fala, né? O entusiasmo, enfim, brilho no olho, a energia que transmite. Quando a gente fala do que a gente gosta, eu acho que é tão natural, né? E soa, Sim, a gente transmite que a gente ama o que a gente faz. sim. E a gente sente muito isso na Meta House também, e a gente adora se conectar com empreendedores, pessoas que pensam dessa forma também, vivem seu propósito, colocam o seu melhor no mundo todos os dias. Acho que é mais ou menos por aí, né? É isso que eu acredito. Independente do CNPJ, se você estiver trabalhando, né, lá na Sul América eu brinco, se aumentarem o meu VR, né, gordinho que sou, se aumentar o VR eu já estou feliz, não precisa aumentar tanto o salário, só precisa juntar as coisas que eu gosto aí. Muito Trabalhar, bom. resolver problema e comer um pouco melhor nos restaurantes já está ótimo. Ô, Gustavo, sim, ó, sem palavras para te agradecer. Foi um prazer realmente conversar contigo. Muito, 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 muito obrigada por dividir teu tempo, tua história, todos esses ensinamentos riquíssimos. O pessoal que comentou um monte, tava adorando Legal. palmas e comentários e tudo mais. A live vai ficar salva para, de repente, quem quiser indicar para alguém assistir. Uhum. E muito obrigada mais uma vez. Valeu, Boa eu que noite. agradeço. Vamos nos seguir em contato aí, tá, Gustavo? Vamos nessa. Agradecer o Felipe, um nobre amigo que eu conheci aí nos últimos dias. Agradecer a Beta House. E de verdade, se precisarem aí quebrar algum muro, construir uma ponte, me chama que eu tô pronto. Que legal. Muito obrigada, Gustavo. Uma boa noite para você. Bom descanso. Até Valeu, mais. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.